Como fazer massa em casa? É tão simples e as pessoas às vezes estragam. Eu vou contar todos os segredos para vocês. Então eu vou fazer uma medida para vocês terem uma referência, tá? Um ovo, mais ou menos 100 gramas de farinha. Então eu vou multiplicando na quantidade que eu preciso, tá bom? Se eu for fazer só massa para um jantar, se eu tiver 4 pessoas, eu uso 4 ovos. Se eu tiver 5 pessoas, eu uso 5 ovos. Um ovo por pessoa, você vai conseguir uma quantidade de massa, macarrão, ideal para consumo naquele momento, tá bom? Então eu só vou misturar, depois eu vou aumentar a quantidade, mas eu vou misturar um ovo com as 100 gramas de farinha para vocês terem referência, tá? Aqui. Um ovo, esse ovo de preferência da colônia, tá? E vocês vão usar ele, quanto mais amarelinho ele for, melhor o resultado da sua massa. E aqui eu tenho 100 gramas de farinha pesada, tá? E a gente só faz isso, tá? Vem aqui e faz assim, tá? Tem gente que põe a farinha na mesa e daí coloca o ovo. Só que daí tem que ter muita habilidade na mesa. E aí isso vem, habilidade vem com a prática, vem com o tempo. Então se você conseguir fazer assim, joia. Mas se não, você pega seu ovo, coloca num recipiente e já vem aqui, ó, e mistura com a sua farinha. Simples assim. A textura tem que ficar firme, não pode mais grudar na mão. Então eu tô fazendo com ovo só para vocês terem referência e um ponto de partida. Lembrando que quem sabe, aprendeu e sabe fazer, é diferente do que quem copia. Então eu quero que vocês entendam de massa. Então se eu pegar um ovo e 100 gramas de farinha, eu estou trabalhando aqui para quem está morando sozinho, que quer fazer pouquinho, né? Vamos supor. Mas com as dicas que eu vou dar, com certeza vocês vão produzir mais. O que eu consegui em um ovo? Ó, tem que tirar do dedo agora, né? Um ovo e 100 gramas de farinha. Eu consegui uma textura em que o ovo conectou na farinha. Olha isso, gente, tá? Eu não fiz mágica nenhuma, tá? Preciso passar um pouquinho de farinha na minha mão para limpar essa mão que tá colando ainda, ó. Tá? Um ovo tem em média 50, 60 gramas, então é o dobro de farinha para o ovo. Então, aí vocês têm uma medida. Mas como a gente trabalha assim, não precisa... Ah, não tenho balança, eu não vou conseguir fazer. Então você vai conseguir fazer no olho, na mão. Então, para vocês entenderem, 1 quilo de farinha vai precisar de 10 ovos em média. Então você tem uma referência para trabalhar a sua massa, tá bom? Aqui a gente tem um ovo, tá? Eu quero ensinar um monte de coisa para vocês e eu sempre falo que a produção boa para fazer lasanha, para fazer outros pratos, é em média de 3 ovos, tá? Quando você for querer fazer qualquer receita, você pega 3 ovos, isso eu tô falando referência de 2 a 4 pessoas, tá? Aí depende do que você for fazer. E aí você, ó, aqui eu nem vou pesar, eu vou colocar de olho, tá? Mas vocês têm a referência de peso para quem tá começando agora, para quem caiu de paraquedas aqui na cozinha. Lembrando que se o ovo é bem amarelinho, que é o caso do meu colonial, olha que coisa linda, a massa fica bem amarelinha, né? Gente, e não vai sal nessa massa? Não se coloca sal na massa, no corpo da massa, e sim na água. Depois eu explico para vocês, tá? O que acontece se eu colocasse agora já sal? Quem já fez com sal vai saber o que eu tô falando. Essa massa, no momento que eu deixar um tempo aqui na mesa, for trabalhar com ela e não for ferver ela imediatamente ou em seguida, ela tende a escurecer, tá? E eu percebi que era por causa, se colocasse sal na massa, ela variava. E se eu deixar farinha e ovo, simplesmente os dois conectados, eu consigo ter uma massa com uma cor mais bonita por mais tempo. Lembrando que eu não estou usando nenhum tipo de aditivo, nem para dar cor, nem para dar liga. Eu estou usando coisas da natureza, natural. A melhor cola que a gente tem na cozinha é o ovo, né? Tá? Então, ela faz a conexão necessária para que a gente possa ter um resultado excelente, tá?
Então a gente tem massa em maior quantidade. Aí vocês podem tanto deixar na bacia, quanto mais você tem que botar um pouquinho mais de força. É uma massa firme, ó, ela ainda não tá lisa que nem essa aqui foi fácil, eu fiz na mão. Então você tem que chegar nessa lisura aqui. Então agora é hora de juntar, fazer essa conexão. Tu tem que dar uma sovadinha para que ela fique lisa, bonita, tá? E esse movimento de sovar é de força um pouco, né? Então, quem tem mais força na casa fica eleito para preparar a massa, tá? Vou tirar aqui o excesso dos meus dedos. Isso tudo tem que voltar para a massa. Lembra que eu sou gringa, né? Então, não tem perda nenhuma nem na mão, né? Então, vamos tudo comer. Depois as minhas mãos estão lavadinhas, estão limpinhas, tá tudo certo. E é o sabor da tua mão que vai dar o sabor na massa, lembra disso, tá? Então, a gente vai conectando isso e só juntando esses farelinhos já junto, você vai vendo que a massa vai alisando, tá? Ai, Kátia, a minha massa ficou muito dura. Se acontecer isso na tua primeira experiência, coloca mais um ovo aqui no meio, como eu tô colocando esse restinho de farinha, e vai lá, assim, ó, pro meio, pro meio, pro meio, pro meio, até que você chega na textura que você consegue trabalhar melhor, tá? Então, eu fiz aqui para vocês. E agora, com essa massa, o que que eu faço? Tudo que for de massa, massa para cozinhar, massa de espaguete, rondelli, lasanha, todos que acompanham o molho ou não do gosto, é desse jeito que faz. Até massa para capelete é feito com essa massa aqui, tá? Tanto massas recheadas como as massas normais, tá? Então, o que que você vai ter que produzir aqui? Você precisa ou de um rolo de massa ou de um cilindro. Eu confesso para vocês que o tempo que eu coloco a água para ferver, eu instalo esse cilindro aqui no cantinho da minha mesa, eu já amasso. Quando a água terminou de ferver, minha massa está pronta. Então é um processo que demora o tempo da água aquecer para eu poder ferver a massa. Então, aqui em casa, né? Se tu tem todos os utensílios para te conseguir trabalhar legal, fica bom. Ah, não, eu só tenho o rolo. Não tem problema. Então, primeiro eu vou mostrar para quem só tem o rolo, tá? Vai fazer poucas quantidades, só para si em casa, não tem problema. Sempre você vai, quando você vai abrir, tanto no cilindro quanto na mesa, você tem que polvilhar com farinha, certo? Então, a gente vai polvilhando com farinha e vai abrindo. O movimento do rolo tem que colocar um pouco de força, porque essa massa é um pouco mais firme, tá? Se tu fizer a massa muito mole, que ficar grudando na tua mão, você vai ter mais facilidade de abrir com o rolo. Mas depois, se você for fazer uma lasanha, ou se for fazer um tortelli, ou qualquer outra massa recheada, ela vai ser difícil de trabalhar, tá? E mesmo espaguete, as massas de corte, se você não fizer a massa bem firme, elas vão ficar mole, vão ter problema na hora de cozinhar. Você vai ter que manusear de forma... Não vai ficar tão legal. Tá bom? Então eu vou abrindo com o rolo, tá? A gente é um exercício, a gente já faz academia aqui na cozinha, tá? Vamos abrir a massa com o rolo. Quanto mais fina eu abrir, melhor o resultado, tá? Então eu vou dar umas dicas. Se eu quiser só fazer redonda, tem gente que tem memória afetiva. Eu tenho memória afetiva na massa, por causa da minha origem também. Mas o que as pessoas faziam? Uma roda. Deixavam essa roda já aberta em cima do balcão e só picavam essa massa na hora que iam ferver. Vou mostrar para vocês como é que é a minha memória afetiva aqui. Abri mais fino que eu consegui assim, ó. Tá legal. Tá bem bonito. Aqui vou abrir mais um pouquinho. Sempre para fora você consegue um resultado para a massa ficar mais fina. Aí eu vou colocar um pouco de farinha, tá? Aqui, para ela ficar bem solta. Quando eu falo solta, é solta na mesa, tá? Para que ela não agarre. Porque se você deixar ela aqui paradinha, ela tende a soltar a umidade e ela vai continuar e vai acabar agarrando na mesa, porque ela tem umidade do ovo ainda. Eu ainda não selei essa massa. Vocês já vão entender do que eu tô falando. Agora, a minha memória afetiva vem assim, ó. Enrola isso aqui.
Muita gente vai lembrar que já viveu isso. E aí, faz assim e começa a cortar. E não tem padrão. É o mais fininho ou o mais largo, depende do gosto de cada um, tá? Aí a gente faz assim. Tá? E corta e já abre ela, olha aí, ó, assim, ó. Isso é uma massa artesanal, bem artesanal, à mão. Então não dá para dizer que eu não consigo fazer uma massa. Não preciso de nem nada de utensílios especiais, só um rolo de massa. Tem gente que não tem rolo de massa, vai usar garrafa para abrir, né? Já vi muita gente, ó. Essa massa eu vou ferver na água e vou fazer o sabor que a gente quiser. Depois eu vou dar umas dicas para vocês. Tem módulos aqui na massa de diversas formas de preparar essa massa. Então, quem está assistindo agora só massa, não deixa de assistir as outras, porque cada uma delas vai ter uma proposta diferente de manusear com esta massa, tá bom? Então aqui eu fiz ela um pouquinho mais larguinha, aqui eu fiz um pouco mais estreitinha e eu posso também fazer assim, ó. Posso? O formato que vocês quiserem, a largura que vocês quiserem, o gosto de cada um é diferente. A gente não pode padronizar. Cada um tem um gosto. Eu quero fazer um prato diferente, então os cortes podem ser diferentes, tá bom? Agora, se eu vou pro cilindro, tá? Vou pegar esse pedaço aqui. Para quem tem cilindro, para quem pensa em adquirir, daí vai ver como funciona, tá? Eu tenho esse pequenininho porque aqui para casa funciona legal. Então eu afixei ele aqui no cantinho da minha mesa. Eu abro todo o cilindro. Neste caso aqui eu tenho que soltar a mola, eu não posso forçar, eu tenho que puxar para fora e aí eu coloco no zero. Aqui, neste caso, o zero é o mais grosso que eu posso ter. Então eu ajudo um pouco o meu cilindro com a mão. Sempre que vocês forem para o cilindro, imagine como se vocês estivessem indo para a tábua da mesa ou para a bancada da mesa de vocês. Tem que estar enfarinhada para não grudar, tá? Então a gente vem aqui, ele faz o serviço pra gente. Olha que maravilha, tá? Olha aqui. O que aconteceu? Tá crespo, não tá liso? A gente dobra e vem aqui de novo. Ele ajuda até a misturar. Ó, já melhorou na segunda. Só que já diminuiu a farinha. Então eu venho aqui, passo na farinha de novo e dou mais uma dobrada. Quanto mais uniforme estiver essa massa, melhor vai ser o teu resultado final. Olha que como mudou. Olha, tá? É muita diferença. Então você vai fazendo com que sua massa fique num molde, tá? E esse molde vai te ajudar em todas as receitas. Vocês vão entender. Vamos seguindo a aula. Por isso que vocês estão fazendo aula, estão aprendendo. Você aí que caiu de paraquedas na cozinha, com essas dicas você vai sair mestre de massa. Ó, como agora que eu fiz, eu vou afinando. E não adianta afinar tudo de vez, tem que ser uma de cada vez. Pega a farinha aqui que eu botei pra lá. Tem que passar a farinha de novo. E aí eu venho aqui e afinei mais um pouco. Aí eu venho. Olha só. Isso já tá melhorando, né? Mas tá grosso ainda. Então, vamos afinar mais um pouco, porque... É certo? Assim. Assim. Ai, Kátia, eu gosto de massa mais grossa. Então, você para de afinar quando você chegou na grossura que você gosta. Tá? É bem legal isso. Quando você cozinha, você tem essa chance de fazer exatamente como você curte a massa, né? Ó, olha como tá ficando comprido esse negócio, tá? Então, quando ele fica muito comprido e eu tenho... eu quero afinar mais e eu não tenho dificuldade de manusear, no caso, eu conseguiria fazer ela bem comprida, mas eu tô partindo do princípio que você começou hoje. Então, você diminui as bases e você consegue manusear melhor. Quer ver? Olha aí. Isso aqui é mágico, ó. Opa, agora eu fui fino demais, quase. Boa para lasanha essa massa. Olha isso. Então eu quero mostrar para vocês, era a mesma quantia de massa. Só que quando eu cilindrei ela bem fininha, acho que olhando de lado talvez é melhor, ó. Essa é uma massa fininha, boa para fazer
tortéis, para fazer massas recheadas, rondelli e para fazer lasanha também, tá? Agora, quando eu falo de espaguete ou companhia limitada, não precisa sair, eu diminui um pouco, vou deixar ela um pouco mais grossa. Deixei um número antes, olha como ficou. Vocês conseguiram entender? É a mesma quantia de massa, porém eu não abri tanto. Para espaguete e para as massas pode ser dessa grossura aqui. Para lasanhas, para massas recheadas, melhor mais fino, tá? E agora eu vou fazer o seguinte. Você deixa enfarinhadinho aqui, vou mostrar para vocês. No caso desse meu cilindro, ele tem um cortador. Esse aqui é espaguete, mas tem, nessa marca tem o corte que você quiser. Você até pode adquirir separado. Eu troco o cabinho e coloco para cá. Aqui, tá? Opa, tá precisando de óleo quase o negócio aqui. E aí a gente vai fazer a massa em si, ó. Passei um pouco de farinha, sempre tem que estar enfarinhado para ela não agarrar, senão ela começa a agarrar o tempo que ela tá aqui, tá? Então a gente vem pra cá e eu ponho aqui e faço a magia. Quer ver? Olha isso aqui. Olha isso. Ah? Um espaguete perfeito. Ó, espaguete perfeito. Então, você pode, sim, fazer o corte manual, que fica rústico, que fica com memória afetiva e é super saboroso. É a mesma massa. E você pode pedir auxílio a um cilindro, alguma máquina de massa que faz as propostas que você está procurando. Tá bom? Então é a forma de como você vai equipar a sua cozinha. Mas o principal, aprender a fazer a massa. Eu tenho certeza que essa entrega que eu fiz para vocês é super completa e você vai entender de massa. Massa é simples assim, ovo e farinha.